dos meus familiares e amigos. Quero louvar a Deus pela vida de cada um que veio nessa noite, cada líder de departamento, cada obreiro, do menor ao maior, cada criança, adolescente, jovem, cada homem, cada mulher, cada um que está aqui nessa noite, que possam estar sobre as poderosas mãos do Senhor e alcançar muitas bênçãos a cada dia. Quero louvar a Deus também nessa noite pela vida de você que nos assiste através do canal Fonte de Graça Oficial, que a palavra possa chegar ao teu coração e surtir um grande efeito positivo, efeito que te fortaleça no nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à cidade, a grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia significa inclinação para o mal, tendência para praticar aquilo que é mal, praticar a maldade. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se o mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um a seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da tua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Pode sentar, dando glória a Deus nesta noite. Graças a Deus, mais uma grande oportunidade de estarmos aqui reunidos na presença do Senhor para adorar e bendizer o nome do nosso todo-poderoso Deus. Nós podemos notar aqui, através da leitura da palavra, que a ordem de Deus era para Jonas se dispor
e ir até a cidade de Nínive, clamar contra ela. Uma cidade que estava vivendo do jeito que queria, vivendo em desordem, vivendo no pecado, vivendo conforme a sua própria vontade. E Deus entendeu que havia uma grande necessidade de enviar alguém para falar a verdade para aquele povo, para que dessa forma pudesse haver arrependimento, para que pudesse haver conversão. E assim ele fez, dando ordem a Jonas. Mas Jonas, a Bíblia diz que Jonas desobedeceu a ordem de Deus e seguiu o seu próprio caminho, seguiu fazendo conforme a sua vontade, não conforme a vontade, conforme a ordem de Deus. Tentou ir até a cidade de Tarsis, deixando de lado a ordem do Senhor, que era para ir até a grande cidade de Nínive. Nós temos o livre-arbítrio, como Jonas teve também, para fazer a sua escolha, para seguir o caminho que ele quis seguir. E com todos nós é dessa forma, com nós não é diferente. E muitas vezes nós também ouvimos a voz de Deus, muitas vezes Deus tem falado conosco, tem nos dado ordem, e nós, por diversos motivos, preferimos seguir, tomar o nosso próprio caminho. E é assim que tem acontecido no nosso meio nos dias de hoje. E o interessante, igreja do Senhor, que como aconteceu com Jonas, nas nossas vidas não é diferente. Nas nossas vidas acontece de uma maneira muito parecida, muito semelhante à maneira que aconteceu com Jonas. Porque no início tudo dá certo. No início as coisas vão se encaixando de uma maneira muito correta, muito certinha, que nós chegamos a entender que é Deus quem está preparando tudo aquilo, porque acontece de uma forma muito perfeita, muito certinha nas nossas vidas também, como foi com Jonas. Nós bem sabemos que Jonas, ele chegou ali, ele encontrou passagem, ele encontrou lugar naquele navio. Parecia que era tudo preparado por Deus, porque estava tudo muito perfeito, tudo muito certinho. E com nós tem sido assim também. Nós precisamos entender uma coisa nas nossas vidas. Nós precisamos entender que só vai dar certo de forma plena, de forma completa, de forma perfeita, de forma agradável, quando nós seguimos a ordem do Senhor, quando nós seguimos o caminho que Deus nos mandou seguir e fazemos a vontade de Deus e deixamos a nossa vontade de lado. Muitas vezes nós tememos, porque não é fácil, como não era para Jonas, receber aquela ordem e obedecer a Deus, porque pregar uma palavra dura, pregar uma palavra de juízo, pregar uma palavra de exortação não é fácil para ninguém, não é fácil para nenhum de nós, e por muitas vezes nós nos acovardamos por causa disso. Mas quando é Deus que determina, quando é Deus que ordena, quando é Deus que manda, nós precisamos obedecer, porque as pessoas podem até ficarem chateadas, as pessoas podem até se afastarem, as pessoas podem até maldizer, as pessoas podem até murmurar e reclamar, mas no tempo de Deus as coisas vão se encaixar, se enquadrar e tudo dará certo, porque Deus é um Deus perfeito e a ordem que Ele dá é para que seja feito na minha e na sua vida, e nós precisamos obedecer, porque quando nós desobedecemos, como foi com Jonas, em algum momento as coisas vão dar errado. A Bíblia diz que Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor. Não tente fugir da presença do Senhor, não dá para fugir da presença do Senhor. A poderosa palavra do Senhor diz que nós não podemos fugir da presença do Senhor, porque o Senhor está em todo lugar, os olhos do Senhor enxergam tudo em todo lugar. Não podemos tentar fugir da presença do Senhor. As coisas vão dar certo no início, mas como nós falamos, no final vai dar tudo errado, vai haver sofrimento, e nós precisamos obedecer à voz do Senhor.
Jonas teve muita facilidade para chegar e conseguir fugir para um outro lugar. Ele entrou naquele navio, é como se ele já tivesse, como nos dias de hoje, que você compra aí uma passagem até um ano, de forma antecipada, um ano, um mês antes. Parecia que estava tudo preparado, parecia que o lugarzinho dele naquele navio já estava tudo certinho. Nas nossas vidas tem sido assim, mas nós precisamos estar sensível ao que é de Deus e ao que não é de Deus, porque Satanás, ele não chega com seu espetinho, com seu garfinho, já te cutucando, te mostrando vermelhinho, te mostrando que ele é o inimigo que está chegando. Ele chega com estratégia, ele chega te ajudando, ele te carrega até nas costas se for necessário, mas quando ele te levar para o lugar que ele quer, aí o negócio vai ficar arrochado, aí o negócio vai ficar ruim. E muitas vezes nós não conseguimos fazer aquilo que Jonas fez, mesmo na sua angústia, mesmo na sua dificuldade, mesmo na profundeza. Jonas teve força para orar, e muitas vezes nós podemos chegar numa situação dessa e não ter força, e a derrota será declarada e garantida nas nossas vidas, se assim acontecer. Muitas vezes nós nos enganamos, nós achamos que é Deus quem está preparando, mas onde há desobediência, Deus não está preparando. Onde há desobediência, quem pode preparar algo para você que vai te levar à ruína, que vai te levar à profundeza, que vai te levar ao ventre do inferno, como foi com Jonas, é o inimigo quem vai estar preparando tudo. Onde tem desobediência, tem tempestade. Onde tem desobediência, tem tribulação. Onde tem desobediência, tem dor. Onde tem desobediência, tem aflição. Onde tem desobediência, tem sofrimento. Onde tem desobediência, o negócio fica pesado, igreja do Senhor. Não desobedeça. Tem um pastor amigo meu, não vou citar nome, ele falou um negócio engraçado uma certa vez. E eu me recordando nessa palavra, ele dizia o seguinte, que quando o diabo, ele quer ganhar as pessoas, ele faz tudo de uma forma planejada, de uma forma perfeitinha, aos olhos do homem, aos olhos daquele que não está sensível ao que realmente é de Deus. Ele carrega as pessoas até nas costas e leva para onde você quiser, mas quando ele te levar para o lugar que ele quer, ele vai montar nas suas costas e vai chegar a expor em você. É assim que o inimigo tem feito com muitos, e nós precisamos vigiar, nós precisamos ter cuidado, para que não haja derrota, para que não haja ruína, para que a tempestade possa passar, para que o mal seja lançado fora. Para que não haja profundeza, é preciso obedecer aquilo que Deus tem falado. Quando nós desobedecemos, quando nós deixamos de ouvir a voz do Senhor, a voz de Deus, para fazer as nossas próprias vontades, nós corremos perigos. Como Jonas. Jonas, ele foi parar no ventre do grande peixe, e ele teve momentos de sofrimento, ele teve momento de medo, de dor, de angústia, ele teve momento de tristeza, momento de choro durante 3 dias e 3 noites, conforme declara a palavra poderosa do Senhor. A Bíblia diz que Jonas orou ao Senhor do ventre do grande peixe, na sua angústia, ele clamou ao Senhor. Jonas gritou, Jonas clamou, e a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor de Jonas. Tem uns cantores que estiveram aqui na campanha, que eles cantaram um louvor aqui, que dizia o seguinte: Jonas orou do fundo do mar, e Deus fez o peixe na praia o deixar. Jonas orou do fundo do mar, e Deus fez o peixe na praia o deixar. É dessa maneira que funciona, mas nós precisamos obedecer, porque nem sempre nós vamos ter forças para orar e receber tão grande vitória como Jonas recebeu. Como é grande a compaixão, a misericórdia de Deus para conosco, mesmo nós sendo frágeis, falhos, pecadores, desobedientes. O que Deus tem feito por cada um de nós é coisa grande. Nós passamos por momentos
difíceis na nossa caminhada, como Jonas passou, e nós sempre precisamos nos lembrar do Senhor. Muitas vezes nós sentimos medo, muitas vezes nós sentimos dor, e precisamos reconhecer, nós precisamos confessar todos os dias a nossa dependência do Senhor, porque eu creio que é dessa forma que nós, como Jonas, vamos experimentar a misericórdia de Deus, porque alguém que foi desobediente a uma ordem do Senhor, tomando a direção errada, tomando a direção contrária, tomando a direção segundo a sua carne, segundo a sua vontade, fugindo da presença do Senhor, se nós formos analisar, ele não merecia tamanho poder que foi derramado sobre a vida dele, não merecia a grande obra que Deus operou nessa história sobre a vida dele, ele não merecia tamanha compaixão, ele não merecia o que Deus fez com ele não merecia tamanha misericórdia da parte de Deus, se nós formos falar de nós mesmos, mas Deus trabalha dessa forma, Deus é misericordioso, e mesmo muitas vezes nós não sendo merecedores, é assim que Deus tem feito com todos nós, e nós precisamos entregar mais a Deus aquilo que é de bom, aquilo que é o nosso melhor a cada dia. Nós precisamos obedecer à voz de Deus. Se Deus mandou pregar, vai pregar. Se Deus mandou louvar, vai louvar, porque é isso que Deus tem falado com cada um de nós. Não interessa se nós estamos vivendo num tempo de pandemia, mas se Deus falar, pode fazer sem medo, porque Deus não vai colocar você em uma situação errada, em uma situação que vai te causar derrota, em uma situação de ruína, em uma situação de dor, em uma situação que vai te derrubar. Deus age com perfeição, e aquilo que Ele manda fazer, pode fazer sem medo, pode obedecer, que tudo dará certo, porque Ele é Deus na minha e na sua vida. Nós precisamos levantar a nossa voz todos os dias, com grande gratidão ao Senhor, porque muito Ele tem feito por cada um de nós, e quando nós passarmos por um processo, porque nós passamos por processos difíceis, nós passamos por processos como Jonas passou aqui nessa história, um processo que acabou sendo uma escola para Jonas, e esses processos que sejam uma escola para cada um de nós também, que nós possamos aprender, que nós possamos tirar algo positivo, coisas positivas dentro de um processo como esse, quando nós passamos, porque Deus permite muita coisa, é para nos moldar, é para nos tornar melhores, é para que nós venhamos nas próximas oportunidades obedecer a sua voz, aprender o que é melhor. Então Deus tem permitido e nos deixado passar por esse processo, passar por essa escola, e quando nós passamos por esse processo, quando nós passamos por essa escola, que é Deus mesmo quem nos coloca nela, para que nós possamos aprender, que nós possamos nos comprometer a obedecer à voz do Senhor, e não desobedecer como fazíamos anteriormente. É isso que precisamos fazer, e quando assim nós fazermos, seremos salvos como Jonas foi. A salvação, ela pertence ao Senhor, é por isso que Jonas foi salvo naquela situação, é por isso que Jonas saiu vitorioso daquela situação, porque a salvação, a mudança de cenário, quem promove é o Senhor, quem tem o poder de fazer é o Senhor, mesmo que muitos poderiam achar e entender que ele não era merecedor, mas Deus assim o fez, e com nós é assim também, que nós possamos aprender com uma história como essa, mesmo na sua angústia. A Bíblia diz que mesmo na sua angústia, mesmo Jonas, num estado de angústia, a sua oração foi uma oração intensa, a fé de Jonas foi uma fé forte. Então nós não podemos colocar como empecilho, obstáculo, desculpa, quando nós estamos fracos por alguma situação, quando estamos acometidos por alguma enfermidade, quando estamos aprisionados e precisando de uma libertação, precisando ser libertos. Nós precisamos entender que a nossa fé, ela tem que ser forte, que a nossa oração, ela tem que ser intensa, independente da circunstância, independente da situação, independente da condição que nós estejamos e o lugar que nós estejamos. A nossa fé tem que ser forte, a nossa oração precisa ser constante, contínua e intensa, como foi a oração de Jonas naquela ocasião. E Deus, através da sua oração, do seu clamor, falou ao peixe,
e o peixe vomitou Jonas em terra firme, em terra seca. É assim que diz a poderosa palavra do Senhor, é assim que diz a Bíblia Sagrada. No capítulo 3 de Jonas, a Bíblia diz que veio novamente a palavra do Senhor a Jonas, dizendo para ele aquilo que Deus havia dito antes, para que ele fosse até a cidade de Nínive pregar a palavra de juízo, a palavra dura contra aquele povo que estava necessitado de ouvir. E dessa vez Jonas não perdeu a oportunidade, dessa vez Jonas obedeceu a voz de Deus, indo em direção àquela cidade, e fez aquilo que Deus havia mandado. Nós precisamos entender uma coisa: muitas vezes nós desobedecemos, e quantas vezes Deus tem nos dado nova chance e nós desobedecemos novamente. Que nós possamos pegar para as nossas vidas uma palavra como essa, que nós possamos guardar nos nossos corações uma palavra como essa, que nós possamos entender que quando nós temos uma nova chance, nós precisamos fazer conforme a ordem do Senhor, porque tudo dará certo nas nossas vidas. E é assim que aconteceu com Jonas, e nós temos passado por situações como essa também. Jonas, ele passou pela escola de Deus, e a Bíblia diz que ele se arrependeu, a Bíblia diz que ele orou e agradeceu e louvou pela sua salvação. Nós precisamos orar mais, nós não precisamos esperar chegar numa condição como essa, numa situação como essa, numa situação de desespero, de sofrimento, numa situação que muitas vezes nós mesmos vamos desacreditar e achar que não tem mais jeito, para tentar orar, porque a nossa oração tem que ser uma oração com fé forte e intensa, como foi a de Jonas. Independente da situação que nós chegarmos, talvez nós não vamos conseguir orar com inteireza de coração, orar e crer que Deus vai realizar tamanha obra, porque tem coisa que diante dos olhos humanos, diante da palavra humana, são coisas impossíveis, e muitas vezes nós deixamos isso entrar no coração. Então que nós possamos orar sempre antes de realizar algo, antes de tomar uma atitude, antes de falar algo com alguém, porque é dessa forma que nós vamos fazer aquilo que agrada ao Senhor. Que nós possamos a cada dia, através da palavra, aprender mais do Senhor para proceder no nosso dia a dia. A Bíblia diz que Jonas foi revestido e bem-sucedido no seu serviço quando ele teve a sua segunda chance, Foi um novo ministério na sua vida. Muitas vezes nós desobedecemos e sofremos consequências dolorosas. Que possamos obedecer a palavra de Deus. Nós sabemos que é muito bom ouvir um profeta apontar o dedo para você e falar: Deus me mostra uma chave de uma casa, Deus me mostra uma chave de um carro, Deus me mostra que está restaurando a saúde da tua vida, a saúde da tua casa, a saúde de um familiar seu. É muito bom, mas não podemos viver segundo profetas. Nós precisamos viver segundo a palavra poderosa do Senhor, e graças a Deus que nós temos acesso a ela, graças a Deus que ela tem sido nosso manual de vida, graças a Deus que Deus preparou ela para nos ensinar o caminho, para estar com Ele um dia na eternidade. Nós precisamos buscar a cada dia essa palavra para dentro de nós, que possamos obedecer à voz do Senhor. Não despreze o seu chamado, não desobedeça à voz do Senhor. Deus tem um ministério abençoado para a tua vida. Você que nos assiste através do canal Fonte de Graça Oficial, eu deixo essa palavra para você. Você é um vencedor, você nasceu para dar certo, você nasceu para vencer, mas é preciso obedecer à voz de Deus através da palavra, por mais dura que seja. Obedeça à voz de Deus, que Deus tem um ministério bonito para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, e tu vai ver dentro de uma obediência o que Deus vai fazer na tua vida e no meio da tua parentela. Um ministério de vitória, um ministério de bênção, um ministério cheio de unção, um ministério de louvor,
um ministério de adoração, um ministério de palavra poderosa de Deus. É isso que Deus tem na vida daquele que obedece. Receba da parte de Deus, através da tua obediência, o ministério abençoado e maravilhoso que Deus tem para você. Não rejeite o chamado, não rejeite nem despreze o chamado de Deus, não desobedeça a voz do Senhor, porque tudo vai dar certo na tua vida, por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, mas no final vai dar tudo muito certo. Você vai cantar o hino da vitória, você vai estar em terra firme, em terra seca, em terra preparada por Deus para que você esteja, porque é assim que Ele tem feito nas nossas vidas. Quando Deus manda falar, nós temos que obedecer e falar, por mais que a palavra seja dura, porque tudo vai dar certo se assim fizermos. A Bíblia diz que todos daquela cidade ouviram as palavras, toda a cidade foi envolvida pela palavra, todos clamaram a Deus, apesar da palavra ser de juízo, houve arrependimento e houve salvação. Está vendo como Deus trabalha com perfeição? Talvez se Deus me mandar fazer uma obra grande como essa, o primeiro pensamento, a primeira coisa que vai vir na minha mente, que vai estar no coração, que são coisas colocadas pelo inimigo, é o desejo de fugir da presença, é o desejo de desobedecer e não ir, porque pregar uma palavra dura, uma palavra de juízo, você já tem medo da reação das pessoas, mas quando for Deus que mandar, obedeça, porque grande será o poder, o mover e a obra que Deus vai fazer. Salvação, arrependimento, houve vitória naquela cidade, uma cidade que estava perdida, porque a promessa de Deus para aquele povo não era uma promessa boa, mas Deus teve compaixão, Deus teve misericórdia. A Bíblia diz que Deus se arrependeu daquilo que havia dito que iria fazer, voltou atrás em compaixão e abençoou a vida daquele povo, dando a eles a oportunidade de arrependimento e de salvação. Nas nossas vidas é dessa forma. Não perca as oportunidades que Deus tem te dado para se arrepender, para ser salvo. Essa é a palavra que Deus tocou no meu coração para trazer para a igreja. Avante gratidão, avante obediência, avante fé. A vitória já é nossa pelo sangue de Jesus. Amém, igreja do Senhor. As palmas louvam o Senhor.